Boa noite, gente. Mais um episódio do Fighters Podcast. Você é nosso convidado especial. Estamos nessa noite aqui com o nosso amigo Igor Guidelli e o nosso amigo Leandro Pimentel. E um convidado especial que a gente muito agradecido ao pastor que se disponibilizou com um coração amável assim de desprender do seu descanso para estar aqui com a gente nessa noite e vamos tratar sobre assuntos maravilhosos. Estamos com o pastor Matheus Soares. Que alegria, Matheus, que bom estar com vocês aqui e um abraço também a todos que vão assistir. Muito bom esse tempo juntos aqui com vocês. Coisa linda. A gente vai tratar sobre assuntos aí trafegar entre o contemporâneo e o moderno nesse tempo que a gente vive, né? Que não tem como desassociar, né? Porque a escritura ela é bem contemporânea, mas a nossa vida é moderna. E o acesso à informação é assim, de uma forma muito abrangente, muito o que um filósofo antigo não tinha de informação, de uma criança de 5 anos ela tem no celular, né? Mas só que assim, acaba se tornando muito raso ter tanta informação e não ter profundidade em cada uma delas. Sim. E agora o assunto tá posto na mesa aí, vamos desfrutar desse tempo, né? Com certeza, um tempo bem valioso que a gente tem que aproveitar cada segundo aqui, né? Cada uma das próximas 7 horas que a gente vai conversar. Mas vou começar com uma questão boa, vamos saber quando começou Matheus Soares? Eu nasci num lar cristão, meus pais sempre foram praticantes da fé cristã. Meu pai, desde cedo, frequentava um ambiente teológico, estudando. Eu ia com ele, minha mãe ia trabalhar. Minha mãe era professora da Rede Municipal de Ensino de Cabo Frio, no interior do estado do Rio de Janeiro. Então, eu nasci desse ambiente, um ambiente que já estava envolvido com a docência pela minha mãe e com a teologia pelo meu pai. É meio que esse berço que eu tive a alegria de ser gerado nele. Tudo tem um porquê, né? Já cresceu com essa estrutura teológica e da docência. E tem irmãos, pastor? Tenho uma irmã, eu tô com 34, ela tá com 27. Ela é 7 anos mais nova que eu. Mas em que momento apareceu esse caminho de vou ensinar, vou escrever, vou me aprofundar na palavra, vou ser pastor? Em que momento? O ambiente gerou isso em você? Eu comecei a pregar com 14 anos. Então o Brasil ele acaba aproveitando você ao ponto que você vai desenvolvendo, né? Então meio que a sequência de entrega para o ministério já começou ali naquele período, foi algo bem constante a partir daquela fase ali. E aos 14 já começou a aparecer não só oportunidade, já fazia parte do ambiente, então aquilo foi acontecendo de forma natural. Tudo que acaba permanecendo por muito tempo também demora a ser desenvolvido, né? Então, foram muitos anos ali na minha adolescência e juventude ainda, até que fosse amadurecendo a questão da pregação, a questão da exposição de um texto bíblico. Foi toda uma jornada. Acho que pelo menos ali 10 anos foi o caminho de ir amadurecendo tudo isso daí. Pelo menos naquela fase inicial. Se você olhar para trás, para sua primeira pregação com 14 anos que você disse, né? 14 anos, 5 de dezembro de 2004. Uau! Qual? 5 de dezembro 5 de dezembro de 2004. 14 anos, muito jovem. Eu preguei em 2 Tessalonicenses, o texto do arrebatamento. Eu preguei 4, 5 minutos. Que eu tinha anotado nesse rolo. Eu achei que aquilo ia durar uns 40 minutos, com 4, 5 minutos tinha acabado. Foi tudo. Nossa, pegar 1 hora. Eu desci com esse sentimento de nunca mais subo num púlpito para pregar. Nossa, nunca mais, eu não nasci para isso. Pregou para a igreja? Já era o culto de domingo. Já era o culto de domingo? Primeira pregação, culto de domingo? Culto de domingo à noite. O pastor teve que pegar o microfone e pregar depois. Só aquela sensação, bom, gente, deixa eu completar aqui. Mas assim, o convite foi feito pela análise que vinha no contexto de convivência. Era um pastor que... Foi o meu primeiro pastor, pastor Josei. Ele já tentando desenvolver jovens para a pregação. Ah, entendi. Legal. Então já era um projeto que estava correndo. Não era uma exclusividade de... o Matheus, acho que ele tem dom. Teve acho que uns 3 ou 4 jovens, pelo menos daquela geração ali, que ele foi incentivando, desenvolvendo a ir caminhar no ministério. Alguns continuaram, outros não. Mas foi um celeiro que ele começou a ser intencional em ir gerando ali. Sim, interessante. E a partir mesmo dessa frustração, que eu creio que acho muito difícil começar com essa idade e ser sensacional na primeira, já se sentir seguro, ministrar durante 1 hora, é muito difícil porque
falta maturidade da idade. Pregação é prática, né? Exatamente. E a maturidade também, porque você tem uma experiência para estar... Autoridade para estar falando sobre você, aquele assunto. Você né? joga um assunto hoje, você não precisa ter estudado antes. Você já tem uma experiência. E essa primeira palavra que você pregou, você teve alguma ajuda para te ajudar o esposo? Não me recordo. Eu lembro que eu perdi esse papel. Não sei onde ele está. Mas eu lembro que era um papel pequeno. Eu lembro de algumas anotações que eu fiz, o significado do termo arrebatamento, que é a ideia de rápidos, que é tomado à força. Acho que eu mexi 1 ou 2 pontos ali do texto que eu não lembro qual era. Já era uma tentativa de uma mensagem expositiva. Já era uma tentativa da linha que até hoje eu caminho nela. Mas não havia experiência, não havia a constância naquilo ali. Levou-se alguns meses também para que eu voltasse a pregar novamente. Pegou um trauma? Não, até a questão de oportunidade, de confiança e de começar a ter de novo oportunidades para ir pregando. E depois, não lembro quanto tempo foi, eu não lembro onde foi a segunda mensagem, quanto tempo foi. Mas talvez ali levou uns 2, 3 anos para conseguir pregar 15 minutos, 20 minutos. A Assembleia de Deus, ela tem na origem dela os famosos cultos de tarde, né, que são ou cultos de círculo de oração, são programações que elas dão oportunidades avulsas para que alguém tenha o que era chamado de uma saudação, é uma pregação curta de 2, 3, 4 minutos. Então aquilo ali acaba também incentivando a gente a ir ganhando confiança e experiência. Eu fui em muitos daqueles cultos na minha adolescência, e isso foi contribuindo também para que eu pudesse ir me acostumando mais com essa questão. Eu não tinha vergonha de púlpito, de público, mas eu não tinha não sei se a expressão pode ser essa, mas quem sabe a desenvoltura de eu conseguir argumentar, construir uma lógica e fazer aquilo ali de um modo mais natural. Até que eu fui aprendendo aquilo ali. Pode-se dizer assim que você tinha muita bagagem, muita informação. Não tinha muita informação também, não. Naquela época não. Não, mas acredito que você tinha uma certa bagagem e não sabia da forma de expressar. Sabia o básico, né? O básico ali que a gente aprende em escola dominical, o básico ali eu já tinha alguma noção das histórias bíblicas, mas sem conseguir interpretar, fazer uma análise, olhar o cenário, absorver as lições. Isso foi com muito processo de tempo. Porque a gente vê hoje em dia as pessoas com essa dificuldade já num grau de maturidade muito maior, né? De não ter interpretação e a exposição é clara, né? E você passando por esses desafios com 14 anos e se blindando, se enchendo de informação para começar a pregar com 14 anos. O berço sempre foi assembleia? Sempre foi a origem. Minha mãe vem da Igreja Batista, meu pai se converte quando eu tinha 4 anos de idade. 2 anos de idade, mais ou menos. Mas já num contexto assembleano. Minha mãe que vem de toda uma origem batista. É uma coisa até curiosa, porque isso eu recordo. Eu tinha 4 anos de idade, minha mãe era professora de escola dominical. E primeira igreja batista do bairro que nós crescemos em Cabo Frio, que foi o bairro Jardim Esperança. É uma igreja que fica bem no centro do Jardim Apípio, do Jardim Esperança. E mamãe estava em um dia de domingo de escola dominical ensinando, eu não lembro o assunto geral, mas eu lembro que ela ensinou numa perspectiva continuista, trabalhando a ideia de que os dons espirituais não haviam sido extintos, mas eles eram válidos e constantes até os dias de hoje. E dentro daquela comunidade ali local, aquele assunto não foi bem-vindo. Eles eram de uma linha mais tradicional. E a mamãe foi expulsa naquele dia da igreja. Isso eu recordo. Se a mamãe não tivesse sido expulsa naquele dia da igreja, eu teria crescido na igreja batista. E talvez estaria naquela igreja ali até o dia de hoje. Gerou um conflito por expor. Mas ela foi expulsa, eu tinha 4 anos de idade. E aí, isso foi um domingo de manhã. Eu lembro que naquele dia à noite, meu pai foi na Assembleia de Deus do bairro. E aí, dali pra frente, que nós iniciamos toda uma sequência na Assembleia de Deus. Eu, de vez em quando eu vou a Cabo Frio, hoje eu não resido mais em Cabo Frio, mas quando eu vou a Cabo Frio, vou visitar meu pai, passo em frente ali a igreja, fico olhando assim. Ela permanece lá, com certeza, seguindo a sua missão ali de evangelizar a comunidade local do bairro.
a própria denominação batista hoje ela não pensa mais com esse tradicionalismo em muitos locais, mas daquela configuração ali local foi uma coisa que acabou expulsando, tirando, colocando mamãe para fora daquela igreja ali. E aí, depois disso, com 4 anos de idade, seguiu toda a minha trajetória na Assembleia de Deus. Agora, abrindo um parêntese dentro desse tema de pregação desde cedo. O que está acontecendo hoje? Está sendo exposto, por causa da internet, está sendo exposto e utilizando crianças. Talvez não tenha a maturidade, o preparo que o pastor tinha na época, mas como um negócio. Estão sendo colocados mais como um negócio. Qual que é a opinião do pastor a respeito disso? De utilizar de pessoas e dar a impressão que supervalorizam não com o intuito da palavra. Eu acho que o mal da nossa geração é a internet. É a internet. As igrejas pentecostais, elas sempre tiveram pregadores mirins. Eu, por exemplo, comecei a pregar com 14, tem amigos que começaram a pregar com 7, 8. Nós não tínhamos a internet. Há 20 anos atrás. Então é como se você desenvolvesse sem que ninguém visse. Então isso era saudável, que você tinha um desenvolvimento natural. A internet, ela expõe muito rápido. Então, às vezes, ela acaba deixando com que aquilo que era para ser construído silenciosamente, ir maturando aos poucos, seja mais exposto à exposição, à crítica. E aí você tem desde o elogio, a crítica, a difamações, a gente que gosta, a gente que não gosta. Então, às vezes, você tira da criança ou do adolescente o tempo que ele teria que ir se encontrando sozinho. Você joga ele num turbilhão de que ele tem que lidar com a opinião de meio mundo de pessoas, e isso atrapalha o desenvolvimento, o crescimento e também a maturidade pessoal. O caso recente do Brasil é o Miguel, que eu particularmente acho que ele tem um futuro incrível, ok? Ele se comunica muito bem. Sim. Ele é uma pessoa que a afeição dele, a aparência dele é muito agradável. Ele é um garoto bonito. Sim. E o Brasil tem muito disso. O Brasil, ele valoriza muito a questão da estética da pessoa, ok? Ele se comunica bem. Você vê nele que ele tem uma tendência a dons espirituais, ok? Mas ele teve uma fala ou outra que viralizou falando tal expressão, ou tal expressão, ou tal expressão. Eu conheço o pastor dele, que é o Marcinho, que é uma pessoa que eu considero muito. O Marcinho é de São Paulo e frequentemente eu prego na Debrais. E o Marcinho, eu já por algumas vezes eu fiz o momento da pregação e ele fez um momento ali anterior de orar pelos enfermos, pelas pessoas. Já vi Deus usando o Marcinho muitas vezes. E o Marcinho, ele é dedicado aos dons espirituais. Só que o Marcinho, ele tem uma irreverência santa, digamos assim. O Marcinho, ele não é aquele cara formal, é aquele cara brincalhão. Então, ele é um cara muito descontraído, então brinca com todo mundo. E o Miguel, por ser ovelha dele, por certo, teve no Marcinho uma das únicas referências do começo da fé. E o Miguel reproduziu algumas coisas, algumas falas do Marcinho. Só que isso daí com um menino de 12, 13, 14 anos, talvez. Eu acho que o problema não é o começar novo. Eu acho que a internet, que ela está expondo o que todo mundo, quando começou a pregar, sempre teve os seus excessos, as suas gafes, só que antigamente não era exposto. Então, até que a maturidade chegava de você parar e falar o seguinte: cara, por que eu fiz aquilo? Porque eu vi alguém fazendo, se você olhasse pregando com 14 anos, você ia falar, Jesus, eu falei isso. Por que eu falei isso? Mas a idade vai gerando na gente a maturidade de você ir se polindo. Hoje, com a internet, você não tem mais esse tempo. Porque você faz um registro, pode ter certeza. Eu creio que o Miguel tem um futuro muito grande. Ok? Eu não duvido que o Miguel, ele deve estar com 14, 20, 22 anos, tem uma igreja em São Paulo e tenha 2, 3, 4, 5 mil membros congregando com ele. Não duvido. Oro para que Deus abençoe ele, para que Deus prepare um casamento bom para ele, que ele case com uma pessoa que ame a Deus, coerente, que ajude ele no ministério, que tenha também uma chamada e ele sirva essa pessoa na chamada, e eles caminham junto, e ele seja uma grande bênção para o Brasil, e que Deus use muito Miguel para abençoar muito a nossa geração. Só que o Miguel, ele talvez cometeu uma ou outra gafe que todo mundo, quando começa, sempre tem um excesso. Com a idade, com a imaturidade. Nós tivemos a alegria de não ter tido a internet quando começamos. Sim.
De não ter sido exposto. Porque nem a gente adulto, às vezes, absorve críticas. E a internet, ela abre... Não é a crítica do seu pastor ou da sua igreja. É a crítica de milhares de pessoas. Eu tinha mais ou menos a idade do Miguel quando eu cometi uma garrafa. Se aquilo fosse filmado, aquilo hoje era um meme, cara. Absurdo. Eu tava pegando aquela época de pregadores de cruzada, de cura. Gente mandando largar a muleta, sair de cadeira de roda. Aquela... Eu tava pegando aquela época ali. E aí eu tinha 13 ou 14 anos, eu estava pregando numa cidade do lado da cidade que eu cresci, a cidade de São Pedro da Aldeia. Eu cresci em Cabo Frio, São Pedro da Aldeia é uma cidade do lado. E tinha uma irmã, cara, com a cadeira de roda, assim, no corredor, assim. Uma igreja média, era uma congregação, uma igreja média, devia ter uns 300 irmãos. Só que era uma festividade, então a igreja estava cheia. E me deu uma... Por que não? A emoção do meio da mensagem. Por que não? Eu falei, traga essa mulher aqui agora. Os caras trouxeram. Ela estava assim, nas pernas dela, com um pano. Ok? Você percebia que ela estava com vestido, mas ela estava com um pano por cima. Eu, com 13, 14 anos, fui para cima dela e puxei aquele pano assim. Quando eu puxei, as pernas dela, as duas eram amputadas no joelho. Misericórdia. O milagre é outro. Aí já tá no nível de milagre. Imagina Eu não lembro a reação. Eu acho que eu orei por ela, botei o pano de volta e mandei voltar. Mas você vê, você não tinha internet. Nossa. Não, se tivesse sido filmado... Hoje seria um meme absurdo. Não, mais do que um meme. Ia cair as pessoas... Porque existe, ao mesmo tempo que as pessoas utilizam para tirar sarro... Sim. Eu acho que existe um grande número de pessoas maldosas... Confronto da fé, né? Os haters, mas assim, na verdade, ele só está ali para criticar. Porque, querendo ou não, você acha uma coisa engraçada? Quantas coisas o pastor já viu que... Isso aí ele vacilou e tal, mas ok. Foi engraçado e tal... Mas tem muito mais gente partindo para cima com o intuito de derrubar, que nem no caso do Miguel. Se você tiver um mínimo de bom senso, você vai... É uma criança de 14 anos. Bem desenvolvido de estatura, que ele parece mas um homem, né? nitidamente, o que eu tenho Mas visto... é uma criança. Estão levando ele em podcasts, em locais, fazendo uma sabatina. Estão usando a imagem deles para pegar trechos para viralizar, para subir canal de YouTube, para constrangê-lo. Exato. Então, assim, para mim, uma pessoa que pega esse garoto, um homem, a gente tá aqui numa faixa etária, pegar uma criança no intuito de partir para cima, praticamente fisicamente... Aquele menino é altamente talentoso. Já viu ele cantando? Não. Ele canta bem pra caramba, Canta cara. bem. Canta bem. Eu já vi trechos dele pregando. Prega bem. Ele tem 14 anos. Não, ele tem... Eu, com 14 anos, eu não tinha a desenvoltura de pregação que ele tem. Não tinha. Ele canta bem, ele prega bem. Ele está sendo levado já em muitos cultos para pregar antes dele viralizar como meme. Ou seja, muitas pessoas viram potencial nele para convidá-lo. Okay? Eu acho que com 14 agora ele estourou, mas a caminhada dele começou antes. E ele já vinha fazendo um bom trabalho para ter tido os convites que teve. Não foi a primeira vez não foi. O que talvez ele vai ter de prejudicial foi ter sido exposto muito novo. Isso não foi saudável para ele. Você acha que houve uma briga de ego? Não. Porque a partir do momento que ele foi exposto, ao mesmo tempo que ele recebeu crítica, ele ganhou uma fama ele mostrou positiva. Ele mostrou uma coisa. Ele tem uma personalidade muito forte. Sim. Ele sabe argumentar, ele sabe se defender, ok? O posicionamento dele ele tem uma personalidade muito forte. Né? Ele tem todas as características de um líder. Talvez ele precisa hoje de um bom pastor. Não estou dizendo outra pessoa sem ser o Marcinho, ok? Mas alguém que talvez... Não vou usar a expressão pastor, não. Talvez um mentor, ok? Isso. E alguém que não queira usar a imagem dele para a ideia de eu que estou mentoreando o Miguel. Mas alguém que, em off, seja um pastor, um conselheiro... Seja um coach mesmo. Uma pessoa técnica. Um coach na perspectiva norte-americana. Porque queimaram o coach no Brasil. Sim, mas eu digo coach Por exemplo, na tradução de um treinador. O coach é o treinador. Isso, treinador mesmo. O coach é o mentor. Nesse sentido. Se você pegar, por exemplo, o que Jesus foi para os 12,
O americano não tem dificuldade de ouvir que Jesus foi um coaching. Sim. Ele foi um treinador, ele foi um mentor, ele preparou 12 homens durante 3 anos e meio para o ministério. É o que um treinador faz. É que o Brasil virou uma bagunça, o coach. Banalizou a expressão e traduziu de outra O forma. Brasil consegue estragar tudo que é bom. É essa questão, até mesmo do coach, do Miguel, o que acontece? Porque o Brasil não leva nada a sério. Eles pegam o bom e acabam estragando. Eles põem uma pecha de que o coach é o quê? Tá ganhando dinheiro, tá surfando um hype e... O Miguel precisaria ir para um bom ambiente teológico, ter uns 2, 3, quem sabe 4 anos de formação. O problema é, qualquer ambiente que ele for, as pessoas já conhecem ele. Já foi construída uma imagem. Então, eu acho que voltamos de novo ao ponto da internet. Eu acho que o problema foi a exposição. Ok? Eu tenho uma frase que eu acho que ela se encaixa muito bem. Eu sempre pensei isso. Eu prefiro que alguém demore 10 anos para me conhecer. Mas depois que ele me conheça, ele fale o seguinte: o Mateus é um cara que na geração a gente tem 3 igual a ele só. Do que o cara me conhecer, eu falei, não, o Mateus é um cara comum. Ok? Eu acho que a gente não tem que ter pressa para que alguém te conheça. A gente tem que ter foco em enraizar convicções, conhecimento, experiências, ok? É literalmente aquela ideia do bambu chinês. O bambu chinês, primeiro ele cresce para baixo, depois para cima. Hoje o crescer para cima é a visibilidade. É a visibilidade. Então, tudo aquilo que é exposto demais sempre vai fazer mal. Sempre vai fazer mal. Então, eu acho que a gente volta de novo na infelicidade da era da internet. A infelicidade da era da internet expõe tudo muito rápido. Por exemplo, a pessoa surge cantando ontem, ok? Aí um vídeo dela bate 1 milhão de visualizações. Visualizações. Aí daqui a pouco você tem literalmente o problema de que essa pessoa começa a ser muito bajulada, daqui a pouco ela olha para uma conta, está com 300, 400, 500, 1 milhão de pessoas. Hoje estão muito iludidos no Brasil com o tamanho de rede social. Com o número de inscritos, de visualização, e isso acaba movendo. Isso é uma besteira. E você tem pregadores e cantores querendo peitar, por exemplo, líderes. Quem tem o povo são os líderes. Ok? Você imagina, por exemplo, eu vou dar um cenário de Brasil. Você imagina hoje, por exemplo, que caia as redes sociais de todo mundo. De todos os cantores, de todos os pregadores, de todos os pastores. Quem é que continua tendo acesso ao povo? São os líderes. São os líderes. Ok? Então, acho que isso resolve muita coisa. Deus confiou as pessoas aos cuidados das lideranças. Então, só que as redes sociais estão iludindo muita gente, está fazendo muita gente achar que tem voz, sendo que não tem. Achar que pode corrigir quando não pode corrigir. Então, a internet, nisso daí, ela está sendo muito maléfica para o equilíbrio da sociedade mesmo. Eu não sei de quem é a frase, mas que diz que um dos males da internet é que ela deu voz a idiotas. Sim, isso mesmo. Exatamente. Só que aí ela negligencia a experiência. Às vezes você tem alguém de 40, 50 anos de experiência que deu um ponto de vista sobre algo lúcido e equilibrado. Você tem um camarada que surgiu ontem, que confronta esse cara porque tem mais seguidores, dá a sensação de que esse cara tá errado e o cara que surgiu ontem tá certo. E aí, só que aí vai levar 20, 15 anos, 10 anos para a população olhar e falar o seguinte: não, fulano estava com razão. É verdade. Porque a credibilidade está relacionada não à sua experiência, e sim ao número de idiotas que te seguem. Entendeu? Porque... E aí é o problema de, fulano é mais popular do que ciclano. E o teste do tempo é infalível, mas a gente está num tempo de... Só que as coisas acontecem tão rápido que a oportunidade de alguém lúcido passa... E quando ele tiver a oportunidade de se retratar, já passou, já tá em outro assunto já. E às vezes quando as pessoas vão ter a lucidez de analisar o que de fato aconteceu, já passou a oportunidade de ter contornado aquilo. Então ficou já a obra feita. Então eu não sabia disso, não sei o Igor, o Douglas, que desde sempre existiram pastores mirins, né? Já foram... Apesar que, sim, faz sentido, né? Um pastor, um pregador, ele não se cria do nada. Né? Há uma história, há um crescimento. Talvez a faixa etária ideal para começar é entre 10 a 15 anos de idade. Você deixar ali 10 anos, pelo menos,
enraizando, amadurecendo. Maturando. 25 anos começar a ter as melhores oportunidades até então para ir se desenvolvendo em ocasiões melhores e eventos maiores. E depois dos 30 anos, sim, começar a ir construindo uma caminhada mais sólida, para que você consiga chegar ali aos 50, 60, tendo consolidado-se como uma referência, como uma autoridade naquela área, e aí você consiga deixar os próximos anos de contribuição para a formação de novas gerações, de construção, de manutenção daquilo que foi construído ao longo dos anos. Se você perceber, grandes nomes do Brasil caminharam por essa jornada. Ok? Se você pega, por exemplo, hoje, para mim, da nossa geração, acho que os dois, não vou dizer melhores, mas mais respeitados e também melhores. É complicado você usar a expressão maior. Mas para mim, os dois pregadores mais sólidos hoje do Brasil chamam-se Hernandes Dias Lopes e Luciano Subirá. Sim. Ok? São os dois. Credibilidade. Seriedade de ministério, lucidez no que prega, comprometimento com o púlpito. Você vê neles uma vida que é compatível com tudo aquilo ali. Décadas de ministério sendo construído de forma muito saudável. Se você pega tanto o Subirá como o Hernandes, eles começaram também muito novos. Mas começaram a ganhar algum destaque talvez depois dos 30 anos. Sim. Ok? O Hernandes sempre foi aquela figura mais pastoral. Ainda está associado à internet, que não tem como o Hernandes é de Nova Venécia, interior do estado do Espírito Santo. Por muitos anos pastoreou a Igreja Presbiteriana de Vitória. E depois veio para São Paulo. Ele desenvolve uma parceria até hoje. Acho que ele é uma das figuras centrais ali da Luz para o Caminho em Campinas. É um dos pastores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Há muitos anos escreve... Um dos primeiros livros do Hernandes que eu vi foi o Voando nas Alturas. É um livro que ele falava sobre águias, talvez há mais de 20 anos atrás. Depois ele começou a escrever os comentários bíblicos. Só que você sempre vê nele coerência. Não vou mesmo essa madrugada para Dallas, eu vim ouvir no Hernandes. O Hernandes tem uma comunicação clara. Ele sempre tem uma palavra muito pontual. Ele é o simples bem feito. Ele não inventa, mas ele mostra pra gente que se você for fiel às escrituras é o suficiente. E o Subirá também segue na mesma linha. Então, se você perceber, eles começaram muito cedo. Mas eles tiveram essa... Com certeza, se for conversar com os dois, teve histórias também do começo do ministério deles, que eles olham hoje, lembram-se e dão risada disso. O próprio Subirá conta algumas histórias, né? O que me lembra do Subirá é muito forte a questão do jejum, né? Sim. Que ele é muito... E aí, seguindo essa linha... Porque... Ele está se tornando um representante de algumas bandeiras. Isso. A mensagem, por exemplo, de santidade é uma mensagem que ele carrega. Você vê a casa de Zadok, por exemplo, sacerdotes puros. Cuidado com o corpo é uma das últimas mensagens que ele fez daquilo, uma bandeira do ministério dele. Questão do jejum, o combate à hipergraça, que é o perigo dessa graça um pouco irresponsável. Que tudo pode. Que tudo pode. Então ele se apossa de algumas bandeiras e ele deixa parte da vida do ministério dele argumentando, defendendo. Eu acredito que a graça, cristã, particularmente, ela é mais rígida que a própria lei. Mas o pessoal inverte isso. A graça ela é mais perigosa. Porque a lei, o acerto de contas era na hora. A graça, o acerto de contas será no final. Então a graça, ela parece ser passiva. A graça, ela parece ser impune. Ela será cruel com aqueles que abusaram dela. A lei você criava medo. Lembra a arte da guerra do Mao Tse Tung? Sim, sim. De que as pessoas podem te respeitar por amor ou por medo? Por medo. A lei se respeitava pelo medo. Totalmente. Né? A graça você tem que amar a Cristo para respeitá-la. Então a graça também será um divisor de águas para aqueles que se acostumaram com uma vida errada, mas o sentimento de se Deus não corrige, é porque talvez Deus não desaprova. O problema é que a graça, o acerto de contas é no final. Porque se está dizendo que tem que ser feito, se você não fizer daquela forma, você não vai sofrer punição naquele momento. E aquilo te coloca numa zona de conforto e você vai seguindo. Até o ponto que quando você sofrer a punição, a sua visão é totalmente diferente da lei. Que você recebe a punição no momento que você a lei desobedece. Punia na hora. Então a graça, ela tem o aspecto de correção dela, parece, não é que é, mas parece ser um pouco mais impune.
para quem não respeita Cristo e não respeita a palavra. Porque a pessoa vai se acostumando com o erro, ok? Pela ideia de, se Deus não corrigiu, é porque talvez Deus não desaprova. Mas a graça, o acerto de contas, é no final. A graça ela é mais perigosa nesse aspecto. Eu fico pensando bastante, justamente naquela parte que Jesus fala, né? Que se você... Quando trouxeram aquela mulher adúltera, né? E queriam que julgasse ela, né? E aí Jesus falou, quem tem pecado que atira a primeira pedra, né? E aí depois ele fala que a graça, né? Se você só olhar e desejar, cobiçar, você já tá pecando. Cara, antes você tinha que praticar o ato. Agora você nem precisa mais praticar o ato. Então a graça, ela é... Aí agora você faz por amor, né? Antes você fazia por medo. A graça explica bem claro que o pecado, ele não inicia... Ele não começa no ato, ele começa na sua mente. Quando começou o pensamento, você já começou a pecar ali. Só que as pessoas estão acostumadas com... Vou pensar em pegar essa garrafa. Vou pegar. Peguei. Ops, errei. Errei aqui. Não, você já errou quando você pensou em pegar. E isso dá essa sensação. A lei valoriza muito a ação. A graça começa o critério a partir da intenção. Intenção é o que define. É a motivação. Não é o que faço, é por que faço. A graça opera nesse campo da decisão. A gente vem falando sobre a internet, sobre esse momento de transição. Eu que sou convertido desde 2004, acompanhei. As referências eram as próximas. O pastor da sede, então era... Hoje é que nem... Você tem referência de pastores que você nunca viu, ele nunca vai te ver. E aí você às vezes chega a confrontar, que o pastor acabou de falar, que às vezes você confronta a sua liderança partindo de um princípio que uma pessoa que não te conhece, que não tem, e você pega. Partindo dessa linha de pensamento, o que o pastor pensa nos próximos anos a respeito da tecnologia? Para onde vai levar? Qual é o caminho ainda com essa inteligência artificial que vem assustando muitas vezes? A tecnologia, acho que ela vai cada vez mais assustar a gente, surpreender a gente. Vai ser pior para a raça humana? Talvez. Eu acho que tudo aquilo que é novo vai ser mais facilmente assimilado pela geração nova e mais dificilmente assimilada pela geração antiga. Ok? Os mais antigos vão ter uma recordação de uma geração, de um modelo de geração diferente. Você imagina que nós fomos a última geração que teve contato com os dois extremos. O extremo da geração antes da internet, antes do celular, antes da tecnologia, ok? E agora a geração que está caminhando com a tecnologia e com o celular e com essa vida mais digital. Então a gente tem memórias de época que você vivia. Sim. O tempo parece que passava mais devagar, as relações tinham mais valor, ok? Não sei se é verdade, mas há um tempo atrás eu ouvi uma matéria que eu acho que a Rússia estava incentivando os jovens a voltarem a se relacionar fisicamente. Havia um site de conteúdo adulto que estavam sendo restritos, porque a lógica é o seguinte, gente, volta para a vida, sai da virtualidade. Tem até restaurantes, né, que você vai... Vocês precisam voltar a se relacionar para procriar, para terem filhos, para construir família, para ser gente e não zumbis. Isso aconteceu com um apagão que deu recente, né? Que pegou Portugal, a Espanha a Europa, né? A Europa, que um dos efeitos foi essa questão de... Que mundo que a gente tá? E as pessoas se obrigaram a voltar às coisas que a gente fazia, que é conversar, criar brincadeiras ou se entreter de forma não digital. Então, mas esse é o ponto que a gente fazia, mas a referência de quem nasceu agora não tem essa referência. Não tem. Porque, que nem ele falou, a gente é uma geração que transitou por esses dois extremos. A gente sabe mas a geração nova não tem nem noção. Tem até restaurantes que fazem meme, né? Que colocam uma caixa assim, em cima da mesa, deixa todo mundo no celular, tranca. Porque senão não ter essa relação, esse assim como a geração dos nossos pais olha pra gente e se estranha da alimentação que a gente come. Quando eles veem, por exemplo, a gente troca arroz com feijão e uma proteína por um lanche.
Por um lanche, isso. Água por Coca-Cola. Chega a ser ofensivo. É. Né? Eles vão falar assim, mas como assim? Não faz sentido. Você pega 100 anos atrás, você não tinha infarto do miocárdio como tem hoje, você não tinha doenças degenerativas como câncer, como você tem hoje. O organismo não era tão oxidado, as pessoas tinham contato mais com o sol e mais com a terra. Então o magnetismo do corpo e vitamina D eram mais equilibrados. A pessoa ela era construída para ela viver 80, 70 anos com saúde. Ok? Sim. Eu tenho dificuldade em assimilar essa ideia de que aumentou a longevidade das pessoas. Porque, paralelamente, aumentou a quantidade de drogas e uma série de doenças que no passado sequer tinham tratamento, hoje tem tratamento. Na verdade, sim, aumentou a longevidade, mas você vive ou sobrevive? Essa geração de hoje, criada na indústria alimentícia, chegar a 60, 70 anos sem ter tido um câncer. Essa é a questão. Parece que é impossível. Ok? Então, mas aí entra a internet. Ela expõe a longevidade, que no subconsciente se torna algo que é... Não, cara, a gente vai ver mais. Mas a realidade e os dados são outros. Sim. Porque, de fato, as pessoas estão tendo câncer com mais frequência, a morte súbita com muito mais frequência. Então, são dados doenças cardiovasculares. E para uma indústria que... As duas indústrias são parceiras, a alimentícia e a farmacêutica. Demais. O alimento adoece, para o remédio dar uma falsa cura, mas aquele remédio danifica uma outra parte do organismo, você tem que comprar um outro remédio depois. Outro remédio, ela é uma droga sustentável. A indústria farmacêutica ela é uma indústria de uma droga sustentável. Porque ela resolve um problema seu hoje, cria um outro. Aí cria um outro, aí você tem que resolver aquele problema. Mas aquele medicamento vai criar um outro. Daqui a pouco você destruiu o seu fígado e o seu rins. Se houver a cura para o câncer... Imagina o tamanho do déficit. Mas antigamente as pessoas morriam de velhice. Sim. Então, imagina uma coisa é você morrer de 70 anos de velhice. A outra é você morrer de 80 anos, mas você já está há 20, 30 anos com problema no coração, pressão alta. Você não viveu, né? Você não está vivendo. E acho que o objetivo, antigamente, é como se fosse antigamente uma família se sentava para ouvir o rádio, para ir num culto, para ler a Bíblia. Ninguém faz isso mais hoje. Tem mesmo quem... Eu tenho a memória auditiva de 7 da noite, mais ou menos, indo para a igreja, aquele Hora do Brasil, você lembra? Hora do Brasil. Nossa, verdade. Sim. 7 da Era noite. um toque bem emblemático que entrava. Marcante. São memórias que foram criadas, né? Memória de rádio. Sim, rádio. A nossa geração... Que nem eu estava conversando até com o pastor Everton isso hoje. Quem viveu a geração da década de 90, início dos anos 2000, teve muitas conquistas boas no esporte brasileiro. Sim. Você teve o Ayrton Senna, você teve a Copa de 94, final de 98 perdemos, a de 2002 se ganhamos, ok? Se você pegar todas aquelas memórias que são fantásticas, tem uma peça por trás daquelas memórias que não era vista, mas era ouvida, chamado Galvão Bueno. Todas aquelas memórias passam pelo Galvão. Tem a voz, a narração. A emoção que ele passava, que ele construía, ok? É uma coisa que vai ser emblemático pra gente. A nossa geração, quando chegar em 2050, que a gente vê um vídeo do É Tetra! Ou então a musiquinha do Ayrton Senna, ok? Sai que é tua, Tafarel. Assim como memórias ruins também. Que nem os caras vindo de novo, gol da Alemanha. Deixa pra lá. Tem memórias ruins também. Mas a geração, o indivíduo, ok? A geração que viveu o tempo, a época, as emoções, as crises, as boas memórias, construiu riqueza de memória. E muito do que a gente viveu naquela geração do esporte, que foi uma geração muito boa. Tá difícil o Brasil ganhar a Copa do Mundo tão cedo. A gente tem agora ano que vem a Copa. Será que ganha? Não sei. Hoje você não tem mais seleções ruins. Você também não tem mais excelentes seleções.
Mas parece que todo mundo aprendeu a jogar bola e parece que a gente é iludido na fase de grupo. Quando chega nas quartas e oitavas, a gente toma uma topada de alguém. Os caras falam que a próxima Copa a gente tem que ter cuidado com a seleção de letra D. Porque a primeira foi A, Alemanha. Depois B, Bélgica. Depois foi Croácia, C. Quando vier pela D, derruba a gente. Rapaz, o abecedário tá complicado. Então, só que isso também na geração é uma coisa horrível. Ok? Porque a gente está literalmente na geração... Final da geração Z. Ok? A geração Z. Só que você imagina o seguinte. Quem nasceu do ano 2000 não criou boas memórias. Não criou a memória, por exemplo, daquela troca de moeda de cruzados novo, Cruzeiro Real. Cruzeiro Real para Real em 94. Não lidou com o choque da poupança que foi travada e meio mundo de gente enlouqueceu porque as economias da vida colapsaram. Então, você vê que é uma geração que ela não lidou com desgastes, com crises, com choques. Ela não viu as quedas das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Ok? Ela não conheceu Ayrton Senna, ela não viu o Brasil ser campeão de uma Copa do Mundo, que a última foi em 2002. Ela não aprendeu a ter patriotismo. O Ayrton Senna, a memória dele até da morte dele, que a pessoa sabe onde estava, o local que estava. Só que você vê que coisa. Você lembra da cena do Ayrton Senna? Tem uma voz que vem na sua mente. Senna bateu forte. É isso aí. E traz a recordação do momento exato, mas a voz. A voz. Bateu forte. A gente lembra perfeitamente. A gente lembra. Como. Já foi a cor, ali na Tamborello, batida ele passou direto. E a voz. Senna bateu forte. Você só lembra disso. É verdade. Essa memória que foi criada, ok? Que nem a gente falou da memória da Hora do Brasil, da rádio, sim. A memória das narrações do Galvão. Se você for para sua memória religiosa, você também tem momentos de um culto, de uma mensagem. Ok? Sim. Então, de um cantor cantando. Porque tudo tinha um tempo determinado para acontecer. Sabor. Você conseguia sentir, degustar. Um sabor no ouvido. É como se fosse assim, hoje tem um culto às 7 horas, então você se preparava durante o dia, você não tinha internet para ficar te distraindo, você tinha uma alimentação diferente feita pela sua mãe, e tudo é um processo. Você não tinha comparação do que o outro fazia. Ok? Que nem minha memória de igreja. É qual? É da igreja que eu cresci. Mas o culto era bom, era ruim, a pregação era boa, era ruim, a música. Como que era a música da outra igreja, eu não sei. Aquele ambiente era o ambiente que eu estava familiarizado. Hoje você tem um problema. Hoje o cara chega do culto que você pregou, ele liga o YouTube, ele está ouvindo outro cara. Ele faz o seguinte, cara, essa igreja aqui está melhor do que a minha. Exato. E ele já consumiu, em curto espaço de tempo, os shorts que invadiu como uma droga o cérebro. Então ele chega... Primeiro que hoje, a gente vê no culto, as pessoas não estão lá. Só o corpo está lá. Então você pega... Eu estava comentando um tempo atrás, assim, tem uma igreja com 200, 300 mil pessoas, não importa. Eu coloco como, no mínimo, 50% não estão lá. Não estão participando do culto, só estão de corpo. Cumprindo um ato religioso. Pior do que cumprir, às vezes a pessoa tá lá. Ela tá indo por ir. Não é nem cumprindo. É automático. Hoje tem culto. Isso faz com que a gente vai se perdendo cada vez mais. A quantidade de informação o vindo do excesso de informação... o excesso, a velocidade. Não é nem mais o excesso, a velocidade. A velocidade. Porque se a gente falar de excesso com relação à teologia, seria interessante. Você está absorvendo muita informação, mas ninguém absorve. As pessoas sequer consomem. A geração da gente, ela tem um problema. Ela vai para analisar. Como todo mundo virou um técnico para não... exatamente. Todo mundo virou crítico, na verdade. Você não vai no culto para louvar, para entregar. Não, você vai para... encontrar um defeito. Você vai para procurar defeito, para buscar. E tenha certeza, se você vai para achar defeito, procurar defeito... Você vai encontrar. Você vai encontrar. Pode ter certeza que você vai encontrar. Baseado em toda essa mudança aí que a gente está falando, né? Que de 100 anos para cá, muitas doenças estão acontecendo e tudo mais. De 10, 20 anos para cá, a internet, agora a inteligência artificial e tudo mais. Como que o pastor enxerga daqui para frente? Vamos falar um pouquinho de escatologia, o fim dos tempos. Eu acho que vai seguir para cumprir o que Cristo falou. Que a gente vai ter cada vez mais
guerras, rumores de guerras, apostasia. A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Então ela é uma geração menos sensível, vai seguir aquilo que Jesus falou. Só que o ser humano, infelizmente, ele é um ser adaptável. Então E é fácil de se adaptar. Ele vai se adaptar àquilo que vai ser a configuração. De vez em quando ele vai ter lapsos de memória de, rapaz, que era boa aquela geração. Mas ele não mudou. As pessoas eram tão conectadas com a igreja, né? Mas hoje está todo mundo com a vida tão corrida. Aí volta na graça, que parece que ele impune, vai adaptando, né? ele vai se moldando. Eu acho que o Winston Churchill, ele é inglês, ele é conservador, ele escreveu muitos livros, ele é um dos nomes do conservadorismo, junto com a Margaret Thatcher, toda aquela galera. Ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz o seguinte: toda geração será salva por causa de um pequeno bocado de homens que decidiram não ser atuais. Essa frase é muito legal. Toda geração será salva por causa de um pequeno bocado de homens que decidiram não ser atuais. Então você sempre vai ter o louco que vai dar um choque na galera para o seguinte: gente, tá tudo errado, cara. Acorda. Acorda, tá indo todo mundo nessa direção, só que você quer feito manada. Pega a contramão disso, ok? Mas tenta viver, tenta ter saúde emocional, tenta salvar ainda a fé no coração dos seus filhos, tenta criar um ambiente onde Deus é o centro dele ainda. E aí você vai ter a diferença de quem pegou essa contramão, decidiu não ser atual, para a manada que foi na direção só. Quando você vê 20, 30 anos, os filhos que foram criados, o casamento que chegou sólido ou não na velhice, a fé que foi enraizada em Deus ou não e se perpetuou durante décadas. Só que aí a vida já passou e não tem como mais voltar para corrigir. A vida não tem replay. De certa forma, é uma carência, porque a gente vê esses andando na contramão na política do Brasil. Tem um Nicolas, um menino novo, mas assim, que ele abriu o coração. É um fenômeno. Ele é um fenômeno. Mas ele abriu o coração, mostrou uma realidade e tem muita gente olhando e falando: cara, esse cara tá na contramão e ele é um ponto de esperança num oceano de escuridão. Eu não sei se o Brasil vai tolerar uma figura de executivo, presidente, de novo alguém polêmico. Eu acho que o sistema brasileiro não permite um novo presidente polêmico. Dá a sensação de que subestimaram o Bolsonaro em 2018. A ideia de ser um louco não chega, não. E o cara chegou. Eu acho que o Brasil não caminha mais para esse rumo novamente. Não. Eles vão fazer eu acho que talvez o futuro do Brasil, o ideal para esse momento, seria um cara de centro-direita. Okay? Que transita ali pelos dois lados. Você precisa ter um cara que comunica com a esquerda. Não na ideia de propina, de nada disso. Mas de um cara que pelo menos ele é respeitado, ok? Que ele fala assim: gente, vamos sair desses dois extremos, de extrema direita e extrema esquerda. Vamos pensar um pouco no país, mas que seja um cara conservador, porque o Brasil é conservador. O Brasil, a sua grande maioria, é cristão e católico, ok? Alguém que seja um defensor da família, da ética, daquilo que a nação de fato deseja que seja o futuro da nação. Mas alguém que não chegue lá e faça guerra com um grupo de oposição. Que transite bem pelos alguém dois que lados. transite, que tenha uma comunicação. E aí é um problema. Toda figura que talvez ela pende muito para ter inimigos do outro lado, ela talvez vai construir uma gestão que pode ser tumultuada nisso daí. Ok? E aí talvez o país, eu acho que não aguenta mais guerra política por muitos anos. O brasileiro já não tem saúde mental. O brasileiro não tem equilíbrio financeiro. O brasileiro não tem estabilidade emocional. O brasileiro não sabe diferenciar o que você é divergir no campo de ideias para você ter um problema pessoal com a pessoa. Extremista, né? O brasileiro é extremista. Esquerda, direita. O brasileiro ele é treinado para demonizar o diferente. Ele não sabe conversar com o diferente, ouvir o diferente e considerar as suas convicções mediante aquilo que foi apresentado para encontrar na troca de ideia uma razão. Ele ou é 8 ou 80.
E aí, por causa disso, eu acho que a figura de um presidente do Brasil sempre vai ser uma figura extremista. Seja um lado ou seja de outro. Porque o brasileiro não consegue caminhar com equilíbrio. Então, mas às vezes caminham por esse lado de extremos pelas própria presidência que veio. Muito esquerda, muito agora, principalmente... foi dominado pela direita, né? O Lula que rompeu esse traço aí... Eu não sei se o Brasil chegou a ser dominado pela direita, não. O Bolsonaro ganha em 18, eleições para prefeito de 20... Não deu tanto domínio para a direita, não. Não, assim, sim, porque voltou o Lula, né? Mas antes do Lula, os presidentes que vieram antes eram mais de direita, pode-se dizer assim. Não. Fernando Henrique, eu acho que era um centro-esquerda, ok? A gente não teve um presidente de direita desde a Nova República. Você sai do governo militar, direto é já. Tancredo ganha, não assume o José Sarney. Depois de Sarney, você teve... Foi o Itamar? Itamar, depois Collor. Depois você teve o Collor, ou o Itamar entrou no impeachment do Collor? Itamar foi... No Itamar depois, antes. Impeachment do Collor. Depois então o Collor sofre impeachment, você tem o Itamar. Você tem o Lula brigando para ser presidente desde aquela época. Desde aquela época. O Lula perdeu acho que 3 ou 4 eleições. Isso. 3, né? 3, foi isso. Depois você tem 2 gestões de Fernando Henrique Cardoso. Você tem um plano de governo. Eu me esqueci o nome do ministro de Economia do Fernando Henrique Cardoso. Mas foi o cara que, se não me foge de memória, criou o Plano Real, estabeleceu o equilíbrio da moeda. Eu acho que o real teve um período que foi mais forte do que o dólar. Quando que foi acho que você tinha que ter... Não, mas o real está um pouquinho a mais. Aí depois foi 1 para 1. E depois foi 10 Tá bom, vamos mudar de assunto. Que situação. Eu acho que a gente chega num momento que o dólar vai bater 10 por 1. Eu acho que vai. 10 por 1. E num futuro bem próximo. Não está muito longe, não. Há 10 anos atrás era 2 por 1. Está 6 por 1. Eu acho que a gente chega num momento de 10 por 1 fácil. Ok? E aí, a nossa população brasileira aqui nos Estados Unidos, que já conta assim em milhões, eu creio que a maioria deles se arrepende de ter ganhado tanto dinheiro aqui e mandado para o Brasil. É uma loucura. Principalmente no norte, você pega aquela região de New Jersey, Massachusetts, Filadélfia, o norte dos Estados Unidos, região da antiga região das colônias, da Nova Inglaterra. A quantidade de brasileiros que você tem ali que fez muito dinheiro, mandou para o Brasil, achou que tinha comprado imóvel, primo comprou, botou no nome deles. Aí descobriu que estava pobre no Brasil e pobre aqui, nunca comprou uma casa aqui, envelheceu, não tem a mesma saúde. E vê que trocou a vida por dinheiro. E esse dinheiro não trouxe nenhum benefício, e eles não conseguiram nem ter qualidade de vida aqui. E viveram com a ilusão de um dia eu volto ao Brasil, enquanto o Brasil ia piorando em segurança pública, em qualidade educacional, em preço das coisas, inflação aumentando, moeda desvalorizando, ok? Todo esse cenário indo degringolando o cenário da população e do país. Se eles pararem hoje de fazer a conta de quanto eles enviaram para lá, quanto que isso daqui seria aqui e como que ele estaria estabilizado, ok? Se eles tivesse, por exemplo, juntado aí, sei lá, teve brasileiro que mandou para lá $400 mil, $500 mil. Se tivesse aplicado isso em algo que rende 14% ao ano, 15% ao ano, para a gente ser conservador, para não fazer loucura, a gente está falando de 1,2% ao mês. 500 mil, 1,2% ao mês, ele estaria ganhando $6 mil mês. Tem deles que não estão ganhando 4, 3. Olha que loucura. O perigo de uma vida sem planejamento. Isso aí. Ok? Sem saúde. Sem dinheiro, envelhecendo num cenário que é praticamente impossível se aposentar, ainda mais no quadro de um imigrante ilegal. Que loucura. Ok? Que loucura. O perigo de uma vida sem planejamento. A própria palavra já diz, né? Maldito o homem que confia no homem. Então, e aí, na versão linguagem hoje, assim. Maldito o homem que confia no primo. Eu já vi história que mandou a mãe, estava administrando, estava comprando carrão. Por causa da ilusão de meu primo tá nos Estados Unidos ganhando muito dinheiro, tá ganhando em dólar. Ok? Então é uma loucura. Eu já conversei com alguns brasileiros, dá dó. Ok? E você vê que eles já estão envelhecidos, não aprenderam o idioma, viveram sempre em bolhas brasileiras. E sentem que a vida passou. Ok? Sentem que a vida passou.
principalmente no norte dos Estados Unidos, a gente tem muitas igrejas que não se prepararam para pastorear a segunda geração. A primeira geração chegou com a cabeça... Você pega, por exemplo, aquela região de Minas, ok? O norte foi muito para Minas. Valadares, Timóteo, Mantena, Coronel Fabriciano, Ipatinga, tem uma cidade ali próximo a Valadares. Você pega, tem muita gente de Colatina no Espírito Santo, enfim, toda aquela região. Eles tinham uma memória de um saudosismo, de um perfil de igreja, de quando eles cresceram. Aquela região teve pastores muito emblemáticos. Teve um pastor chamado Salatiel, que pastoreou em Valadares, que foi um homem de Deus muito respeitado. Tive a alegria de conhecer pastor Adão de Timóteo. Mas se você pega... eu estou tentando... Caratinga é perto ali. Caratinga teve um pastor, o filho dele é o pastor Eliseu, o pastor da igreja hoje. O pai dele, por muitos anos, pastoreou a Assembleia de Deus de Caratinga. Eram homens que eram verdadeiros sacerdotes, líderes, de décadas da sua vida deixada para pastorear, para cuidar, para formar obreiros. Então você pega aquela grande maioria de irmãos nossos, principalmente de origem pentecostal assembleana, que vem daquela região, eles vêm com aquela memória de a gente cultua assim, com esse estilo de música, esse estilo de mensagem, esse estilo de rigidez da igreja, só que eles são fruto de uma geração. Uma geração que respeitava a hierarquia, uma geração que passou por mais de 2 décadas por um governo militar, que você não questionava superior, que você não tinha troca de ideia. Que é isso, ponto final. Ponto final. Ok? Aí você vem para uma nova geração que ela troca ideia, que ela questiona, que ela argumenta, ela quer ser convencida do que o que você está sugerindo de fato é o certo. Então exige você um poder de argumentação maior. Ok? Essa geração olhou para aquele modelo de igreja brasileira antiga, falou o seguinte: isso aqui não se encaixa comigo. Porque na escola ele está no inglês, na faculdade ele está no inglês, os amigos estão comunicando em inglês, você tinha uma geração que ela só se comunicava em português. Então, em algum momento ali, talvez da década de 90, muitas igrejas não entenderam que a gente está pastoreando a geração, mas a gente tem que se preparar para pastorear os filhos dessa geração, para que a gente segure essa geração. E aí a grande maioria deles desviaram. O que tem de filho de gente que veio cristão do Brasil, que cresceu aqui indo na igreja, mas bateu ali 14, 15 anos, a igreja não conversava mais com aquela geração e desviaram, foram para a igreja americana. Os que foram para a igreja americana, glória a Deus. A grande maioria desviou. Ok? E aí você entra em um outro problema norte-americano. Infelizmente, parece que está um pouquinho mais desafiador criar filhos em estados democratas. Ok? Você pega, por exemplo, Califórnia. Parece que está mais desafiador você criar filhos da Califórnia do que no Texas e na Flórida, que são estados republicanos. Parece que a ética do lugar, a política do local. E aí você tem um conjunto de valores que cada grupo político carrega. Ainda que essa lógica de esquerda e direita norte-americana é um pouco mais equilibrada. Ok? Mas ainda a exposição... Mas ainda há uma exposição. Você tem a cultura woke que deu esse tumulto nos Estados Unidos nas últimas eleições, na última década. Então, ainda tem esse lance ainda. Aquela região do norte ela é uma região mais democrata. Ok? Então, ainda tem essa questão. Você tem muitas igrejas, por exemplo, hoje dos Estados Unidos, que estão lidando com aquilo que no Brasil ainda preservaram um pouco mais, que é a questão de ordenação de ministros homoafetivos. Você pega, por exemplo, a metodista. Nos Estados Unidos já está aberto, algumas batistas, Assembleia de Deus. O Brasil ainda é um pouco mais conservador. Então, aquele modelo da famosa ética judaico-cristã, que é um modelo de sociedade um pouco mais conservadora, ela tem um pouco de resistência com esses perfis um pouco mais progressistas e liberais. Então você ainda tem esse tumulto ainda de pais que desejam criar os seus filhos num modelo mais conservador, escolheram um local que foram morar só pela ideia de quanto que eu vou ganhar no dinheiro e não no ambiente que vai ser construída a cabeça do meu filho como cultura naquele local. Esse é um outro ponto, isso não foi pensado. Ok? Pensou-se em quantos dólares que eu vou ganhar e não na ideia de como é que vai estar a fé do meu filho no ambiente da escola, da universidade, do convívio. Ok? E as igrejas não se prepararam para pastorear essa próxima geração de filhos. E aí isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Porque a gente tem muitas igrejas que envelheceram em sua membresia, que os filhos não estão mais ali
e ou estão no mundo, na nossa linguagem cristã, no mundo, numa vida secular, secularizou tudo, desde a droga, desde o sexo fora do casamento, desde a bebida, desde as amizades. A fé não foi construída no coração deles. Eles olham para a fé, a imagem que eles têm é de um movimento arcaico, antigo, algo que combinava com os meus pais, mas não comigo. E às vezes não conheceram um modelo de igreja contemporânea, saudável e contextualizada. Então a igreja para eles é coisa de velho. A igreja não se atualizou. Não se preparou, né? É confusa a questão de atualização de igreja. É porque as pessoas têm a imagem de que atualizar... Mas mudar, Deus é o mesmo. A Bíblia é a mesma, mas a questão não é essa. A abordagem não pode ser a mesma que Eu tenho uma frase do Danilo Figueira, que é pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, que é fantástica. A igreja tem que mudar a linguagem sem mudar a mensagem. Se ela muda a linguagem, ela contextualiza. Se ela muda a mensagem, ela mundaniza. A gente não pode mudar a mensagem. Princípios são princípios, ok? Sim. É aquela ideia de, aí um conceito do pastor Altair Germano, de formas e fundamentos, ok? O fundamento é inabalável, é inalterável. A forma é geracional. Então, se a igreja tem parede branca, parede preta, se tem harpa, se tem ministério de louvor, se tem inário, se tem diácono, se tem cultura de voluntariado, é local, é perfil, é geração. Agora, o pastor Carlito Paes, ele tem uma frase que é incrível. Tem igrejas que estão prontas para a década de 80, tem igrejas que estão prontas para o século passado. Okay? Verdade. Mas elas não conseguiram contextualizar, olhar para o cenário de hoje e pensar qual é a geração que nós estamos vivendo agora. Você pergunta para um jovem, fala assim, você já ouviu uma pregação na praça? Vai te rir da sua cara. Uma igreja, ela tem que ser muito relevante num país como os Estados Unidos para que a geração dos filhos queira estar num culto em português. Porque a vida dela é no inglês. No inglês, Ok? Você imagina o pai, por exemplo, que nem vocês estão aqui há quantos anos? Estou há 7. 7. Você? 8. 8? 8. Seus filhos estão com a idade? Eu tenho um filho de 3 anos. 3 anos. Pronto, vou usar você como exemplo nisso daí. Você está com quantos anos? 44. Você está com 44. Você chegou aqui com 37 anos. Ok? Quando você completar 72 anos e Deus te dê saúde e vida até lá, um dia você vai parar e vai dizer o seguinte: metade da minha vida, mais da metade da minha vida foi nos Estados Unidos. Só que você ainda está longe de chegar a essa declaração. Ok? Sua filha com 6 anos, mais de metade da vida dela, ela nasceu aqui? Nasceu aqui. Então toda a vida dela vai ter sido aqui. A cabeça dela é norte-americana. Ela é. A minha me questionou outro dia, ela falou assim, pai, eu tô vivendo mais aqui do que eu vivi no Brasil. E eu não tenho recordação nenhuma de lá. Nenhuma. Você também tem, né? Então, quando ela ouviu falar Brasil, parece um maluco que veio da República do Congo. Não, Brasil aqui. É a Amazônia. O lugar onde os meus pais nasceram. Meus pais nasceram lá, ok? O cara, por exemplo, o Brasil recebeu muita gente do Haiti, muita gente da África, mas muita gente do Haiti recebe até hoje muita gente da Venezuela. Você imagina o indivíduo que veio da Venezuela, o filho cresceu no Brasil. Ele não vai querer voltar para a Venezuela. Ele está vivendo no Brasil. Para ele aquilo é o pai dele vai falar com ele em espanhol. Mas a vida dele é o português. Você acha que quando ele crescer ele vai querer procurar uma igreja em espanhol? Ele vai para uma igreja brasileira. Ok? Então, muitas igrejas de imigrante no Brasil, nos Estados Unidos, não entenderam isso. O choque que eles teriam com a segunda geração. A segunda geração vai precisar de uma igreja em inglês. Nós somos a ruptura, nós fomos a última geração da nossa descendência que morou no Brasil e a primeira geração da nossa descendência que viveu no outro país. Daqui 3, 4 gerações, se Cristo não tiver voltado até lá, seus filhos vão dizer, não, meus pais vieram do Brasil. Assim como hoje o que a gente mais tem no Brasil é gente que diz, não, meu bisavô veio na época da guerra, da Itália. Exato. O que eu fico pensando é o seguinte, o que o maluco saiu em 1920 também da Itália, já tendo nos Estados Unidos, o que esse maluco foi parar no Brasil, cara? Esse maluco chama meu vô. O que esse cara foi fazer no Brasil? Fica no primeiro mundo. Mas então, como era o Brasil de 1920? O Brasil de 1920 era o Brasil que ele... um cenário geopolítico, ok? Tanto que sabe qual era a principal... Você ainda não tinha a capital do Brasil em Brasília. Rio de Janeiro. O Rio, ainda era o Rio. Talvez você estava já na República. Já.
mas estava há poucos anos na República, tinha saído da família real há pouco tempo. Mas sabe qual era a sensação do Brasil? Era Belém do Pará. Belém era chamada da Paris da brasileira por causa da borracha, o ciclo da borracha. Então era um outro cenário. São Paulo ainda estava começando a criar protagonismo. O Rio ainda era a cidade maravilhosa antes do tráfico. Mas parando para analisar a grosso modo, assim, de vir para cá, um país formado há 200 anos. Sabe o que mandaram isso para o Brasil? Terra barata. Também. E de oportunidade, porque a maioria das grandes empresas, os grandes empresários, hoje já mudou de dom, mas são imigrantes. Sim. Dificilmente você vai ver uma história de empresas que tem mais de 50, 60, 100 anos de brasileiro, de um brasileiro que veio, que nasceu no Brasil e criou. Não. Porque, de certa forma, mesmo aqui nos Estados Unidos, aqui é um país de imigrantes. Você só pode dizer que é americano se você é índio. Se você é descendente do índio. Aqui é de imigrante, de europeu. E no Brasil, da mesma forma. Então, tem essa questão creio, da oportunidade. Ou, para nós que viemos do Brasil, falar assim, você vai migrar para um país de primeiro mundo. Eu vou para os Estados Unidos. E para o cara que saiu da Venezuela e vai para o Brasil? Da África. É um choque. Não, mas para ele estar no Brasil é uma maravilha. Paraíso. É um paraíso. Quantas pessoas a gente está conhecendo? Eu vejo muito pessoas de Cuba que moram no Brasil há alguns anos. A pessoa fazendo assim: nossa, eu posso comprar quantos ovos eu quiser, papel higiênico eu posso comprar quantos eu quiser. Mas a gente está partindo do princípio da informação que a gente tem hoje. A gente está falando de mil... mas aí... muitos anos atrás que a informação chegava por... mas aí em 1910, 20... Por exemplo, o motivo era a questão você tem uma de comunidade fugir da muito guerra. grande no interior de São Paulo e no Rio Grande do Sul de Letos. O pessoal que veio da Letônia. Nossa, Letos. Letônia. Caramba. Da Letônia. E você tem... A gente está vivendo agora uma nova expansão disso daí, que é a Ucrânia. Tem muitas famílias brasileiras, ucranianas morando no Brasil. Deve ter vindo também muita gente aqui para os Estados Unidos. Sim. Então você tem... Quando a gente chegar em 2200, ok? Vão ter pessoas falando... meu bisavô veio da Ucrânia na época da guerra. Sim. Como da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. É o nosso tempo sendo contado. Na verdade, chega um momento que a gente não tem ninguém nascido. A pessoa alguém vendo esse podcast em 2200. Caramba. Aí buscando lá no Google, Matheus Soares morreu em 1150. Em 2150. É como se ele viveu muito. Ele é de 90, 1960 anos. Como se estivesse vendo caramba, que estranho. Eles usavam aquele negócio que eles chamavam de microfone. Você lembra aquele filme da Máquina do Tempo? Da Máquina do Tempo? O Dr. Who? Não. Dr. Who. Ele acessa 200, 300 anos à frente e aí falam para ele que tem a época da internet e ele abre o Google, ele digita o nome dele para dizer em que ano morreu ele. Que ele quer saber em que ano que ele morreu. Ok? Para ele saber. Só que antes dele dar o Enter, ele fala assim, não. Ele apaga. Ele não quer saber aquilo ali. Ele volta para a vida. E algum tempo depois ele entra na Máquina do Tempo e retorna para o tempo dele. Aquela lógica, aquela provocação filosófica que tem no filme é muito legal. Muito boa, muito boa. Mas então essa é a questão. Agora, eu e o Igor fazia parte de uma igreja que foi criada em 1910. Cristão do Brasil? Isso. Luigi Francesconi. Luigi É o que Francesconi. falam, né? Mas a história não... Na verdade, ele foi o fundador, porque ele trouxe. A esposa de vocês usava véu? Sim. Mas entra nessa questão de... Ainda guarda o véu ou não? Não, hoje não mais. Eles têm pouquíssimo Os tempo. pais de vocês... Não, mas a gente tem... Os pais, os avós, os sogros criticam? Sim. Eu fui nascido e criado, mas a gente saiu há 3 anos. Nós estamos há 3 anos de lá. Então, tudo que está acontecendo é tudo novo pra gente. Completamente novo. É a única igreja antiga do Brasil que preservou a identidade dela. Isso. E que A Assembleia não preservou. Ela foi... A Metodista teve as suas mutações, a Batista também. A única igreja do Brasil hoje que permanece, ok?
com a mesma identidade é a cristã do Brasil. Mas é aquela questão que a gente estava discutindo agora. Não se preparou para receber, para as mudanças, porque ela foi se mantendo, crescendo organicamente, de uma forma exponencial. Porém, eu posso falar com propriedade porque a gente estava lá dentro. Porém, chegou um momento quando deu a transição, vamos dizer, do analógico, quando virou 100% digital, ela não soube... Só que a cristã do Brasil tem muitos jovens. Tem. Mas acho que ela não soube, principalmente na época da pandemia, ela não soube lidar com isso, porque não tinha se preparado, se manteve firme, não, eu vou fazer isso e ponto final. E aí até que chegou um momento que ela viu que estava perdendo. Manteve uma única padronagem de templo, né? Exato. Não, mas na verdade que o templo é o de menos. Eu vejo que a questão mais profunda é... Porque eu acho que é muito de gosto. Mas ela é uma igreja que o jovem, por exemplo, que não é crente, ok? Vê lá uma Lagoinha, ok? Vê uma cristã do Brasil e vê uma Maranata. A Maranata parece uma casa. Que o cara pergunta, quanto que é o aluguel aqui? A cristã do Brasil parece ser um templo antigo, arcaico, cinza, branco, as letras mais claras. Você tem aquela padronagem, o púlpito, o ancião, ok? Parece uma igreja anglicana do Brasil. Parece que a geração ela tá mais inclinada àquilo que é muito mais contemporâneo. Então, a cristã do Brasil... Eu nunca fui num culto da cristã do Brasil. Gera interesse por isso? Em relação a? Em relação ao contemporâneo, a juventude olhar e eu gerar interesse. acho que ela vai... Não sei se é esses os dados, mas parece que ela consegue preservar os filhos dos membros da cristã do Brasil. Então, não mas mais. Mas ela parece que ela não ganha quem não tem nenhum envolvimento com aquela igreja. Ela criou assim, exatamente. Mas tem muito jovem. Ela vai se mantendo os filhos dos filhos dos filhos, mas as pessoas que vêm de fora... Ela deve ter uma faixa etária hoje 50 a mais. Sim, sim, 50 a mais. Mas eu queria assim, antigamente a gente via muitas pessoas de fora porque é um choque, é como se fosse assim, vou colocar extremos. A pessoa tem uma vida completamente torta e ela, quando ela descobre o que é Jesus, ela fala, eu preciso de um lugar que me restrinja, vamos dizer, inconscientemente, uma doutrina rígida, e aquilo atrai ela. Né? E aquilo atrai ela de alguma forma, e ela enxerga, eu acho que muito parecido com a congregação Assembleia de Deus, muito parecida, tanto que a congregação ela se baseou um pouco na Assembleia, a Assembleia veio antes. Chegaram juntos. O Luiz Franciscone chegou em 1910, o Daniel Berg e o Gunnar Vingre também chegaram em 1910. Só que a Assembleia de Deus ela começa apenas em 1911. Em junho de 1911, em Belém do Pará. Porque o Daniel Berg e o Gunnar Vingre primeiro foram para a primeira igreja batista de Belém do Pará, alguns meses depois que eles saem porque eles começaram a ter a questão da evidência das línguas estranhas, e aí saiu um grupo de 17 ou 19 irmãos, e aí começaram uma igreja que na época era chamada Missão da Fé Apostólica, que era o antigo nome de Azusa. Okay? Sim. E aí, em 1918, 7 anos depois, que foi trocado o nome para Assembleia de Deus. Eu não conheço muito a fundo a história do Luiz Franciscone, mas eu penso que ele já veio para começar uma igreja. Ele passou, na verdade, ele veio, a grosso modo, ele veio, sugeriu a igreja, mas ele nunca fez parte da congregação. Nunca fez parte. Isso é uma coisa que as pessoas não conhecem, porque foi passado de uma forma romantizada. Todas as histórias antigas do Brasil são romantizadas. Foi muito romantizado. Então, quando a gente estava no processo de saída, a gente foi conhecendo a história. De fato, que isso não denigre nada da igreja, isso não tem nenhuma relação com a fé, tudo. Mas a realidade ele veio, fundou a igreja, mas como ele já era de idade avançada, ele ficava mais aqui. E essa questão de não ter a comunicação, os irmãos que ficaram responsáveis pela igreja, vamos dizer, não seguiram
à risca as orientações do Luiz Franciscão. Então, e ele nunca fez parte oficialmente da congregação. Ele nunca teve o nome no relatório. Na verdade, ele veio, evangelizou algumas pessoas ali em São Paulo e depois ele foi para a Argentina. E aí depois ele fez Deus usou dele para fazer um milagre lá de uma paralítica andar. E aí o pessoal, ele foi expulso por causa disso. Por certo, ela tinha perna, não terminava no joelho. Não era putada das duas. Eu podia ter virado um Franciscone. Se aquela mulher tivesse do joelho para baixo. Fel tava, só que murchou rápido. Aí ele voltou para São Paulo, continuou, né, conversando com o pessoal, ensinando, e aí voltou para os Estados Unidos. E aí o pessoal, depois disso, ele era italiano. Fundou Italiano. E a questão como uma das coisas que ele sempre foi contra era não criar uma igreja centralizada. A grosso modo não, é o modelo do Vaticano, vamos dizer assim. E aí foi exatamente o que fizeram, criaram uma igreja centralizada que mandava nas demais. Até hoje, né? O Brás. Até hoje, que é o Brás. E é uma questão assim, o Brasil, os países, mas vamos falar do Brasil. Cada estado, vou falar, é um estado. É uma cultura. Então, quando você estabelece uma regra que funciona em São Paulo e fala, não, mas o Belém do Pará vai ser igual. Não dá. Não vai funcionar. A Bíblia é a mesma, a fé tem que ser a mesma. É sobre a forma, né? Exato. Então, isso criou... Na época, tinha um padrão, né? A sociedade, ela tinha um padrão. Por isso que a gente até estudou por que as pessoas usam terno e gravata, por que as mulheres só podem usar saia. Tendência europeia. Faz parte da cultura. E aí, com o passar do tempo, a igreja se manteve. Tem um lado legal, interessante, mas na transição, quando deixou os vestígios analógicos foram embora e só ficou os digitais, as gerações... Eu creio que eu sou... Não, acho que a geração de 30 anos é a última geração. Você tinha um sonho de ser ancião? Já pensei em ser. Pensei também. Já pensei em ser. Porque eu sempre gostei de comunicação. Então, já pensei, eu posso ser um cooperador de jovem. Eu sempre gostei da comunicação. Mas eu nunca pensei quando eu tive parentes que foram do ministério. Tem um tumulto agora de um ancião que saiu da questão do Brasil e foi para a presbiteriana do pastor Ival. Vários. Da pandemia para cá mudou muito. Não, mudou porque com a internet começou a ser exposto à opinião. Teve, inclusive, um ancião daqui. Mas a denominação está colapsando internamente? Sim. Há escândalos morais? Não moral. É poder mesmo. Porque virou uma questão... Óbvio, em qualquer lugar, virou muito uma questão de poder. Então, quando a gente... Só que existe uma coisa assim... Há uma guerra civil interna? Sim, sem dúvida. Porque foi isso que aconteceu. Quando veio as gerações, por isso que tem muitas crianças, né? Porque quando vem as gerações e elas crescem, por que isso? Por que aquilo? Porque sim. Por que não? Porque sim, por que não? Não existe. Só que aí veio explicação. essa geração, isso que você falou, e a galera agora tá questionando. E como o poder a igreja não... deles como eles não têm uma base cristã. Essa migração está indo para onde? Existe uma grande parte que tem essas hipergraças, essas igrejas que tudo pode, mas eu vejo que existe os jovens, essa geração de 15 a 20 anos, que permanece... Mas eles fazem coisas que seriam abomináveis há poucos anos atrás, que é o quê? Filmar um culto, postar, estou indo para o culto, tirar uma foto dentro da igreja, que inclusive foi até proibido isso. E tem a geração que se mantém, e eu não sei o que eles pensam. Como a gente está fora do país há muito tempo, eu não sei o que eles pensam. Tem a geração que está indo para as igrejas, estilo Lagoinha. É um movimento emergente. Que é diferente. E tem uma igreja que não está pulando para barco nenhum. Está só saindo. Tem gente... porque existe... vamos dizer assim... O evangélico virou ao mesmo tempo uma moda no E outra Brasil. coisa que tem que ser diferenciada é o movimento emergente do neopentecostalismo. Sim. O movimento emergente não tem nada a ver com o neopentecostalismo. É uma igreja de jovens que ela tem como influência movimentos como a Hillsong, agora a Elevation... um movimento de renovação geracional, que ele é extremamente saudável. Ele talvez é menos fundamentalista em relação a denominações mais históricas, mas ele tem muita gente séria que está contribuindo com a pregação do evangelho, com uma vida cristã que caminha para a devoção, para o comprometimento com Deus.
e com um estilo de música, de mensagem, de linguagem, de jeito de se vestir mais contemporâneo, que a nova geração se adequa melhor e está cumprindo o papel da evangelização. Mas eu acho que o grande problema, que é o que a gente não aprendeu, né? Não queremos criticar uma placa de igreja, mas é que a gente, de fato, não aprendeu o que é a graça. A gente demorou muito tempo para entender que para servir a Deus, ela não está relacionada com a mulher ter o cabelo comprido ou você usar uma bermuda. Isso não está relacionado a isso. E quando a graça fica de lado e servir a Deus, em primeiro lugar, vem o que você está vestindo, o costume, né? Os seus costumes, a doutrina criada pelo homem. Então, uma hora isso cai, que é o que acontece com as igrejas. Uma hora isso vai cair. A Assembleia, por exemplo, apesar de ser parecida com a congregação, ela era mais aberta. Não, era uma bolha maior. Né? Vinham pregadores de outros lugares. Ela alcançou mais a comunidade brasileira. Sim. É o que você falou, a congregação era mais fechada. Não era Ninguém mais, poderia de outra igreja vir pregar. Exatamente. É uma bolha tão fechada que você não sabia o que acontecia fora dela. É por isso que eu acho assim que o que se desvia, assim, o que é difícil de entrar em um outro sistema religioso por essa opressão, por esse rígido sistema, entendeu? Então por isso que às vezes ele não migra para outro. Porque eu tenho bastante conhecido que quando saiu ele fala, não, o caminho é lá, eu só não tô lá, mas eu não vou para lugar nenhum, porque a verdade está lá. Uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Exato, esse é o problema. Exato. Tanto que muitas pessoas... O segmento Testemunho de Jeová também segue a mesma linha. Aceita, né? Acaba virando uma seita. Mas digo, muitas pessoas que saíram de lá, criaram outras igrejas no mesmo molde. É como se fosse... Você não concorda com algumas coisas, mas você sai e cria uma igreja igualzinha. Só tirando aquilo que não te atrai. Não. Às vezes as pessoas criam igreja... Existem outras igrejas que a gente viu, pessoas que criaram a mesma igreja. Seguem o mesmo inário, a igreja é igualzinha, a cor é igual. Volta no poder, né? Isso. Aí virou uma questão de poder. E muitas pessoas falam que quem é criado ali é uma lavagem cerebral tão forte. E pessoas reproduzindo o mesmo modelo. É a mesma coisa. Eu não sei se foi o Lenin ou o Karl Marx, mas foi um desses caras aí da direita, da esquerda, que eles têm uma frase, eu acho que é o Karl Marx, que fala o seguinte: o mundo ele é dividido entre oprimidos e opressores. O mundo é dividido entre oprimidos e opressores. E o sonho de todo oprimido um dia é ser um opressor. É isso mesmo. Karl Marx. Então ele vai, cria o nicho dele e reproduz a mesma metodologia de governo. O sistema na mão dele. Exatamente. A única diferença é essa, que você sai, se incomoda, mas você vai criar um mesmo ecossistema. Mas aí você... Não, conversando com uma pessoa com 40 anos de batizado... Foi o Karl Marx. A frase do Lenin é outra. A frase do Lenin é: poder é aquilo que as pessoas acham que você tem. Exato. É isso aí. Que aí é um outro problema também. É outro problema. Eu conversando com uma pessoa com 40 anos de batizado, mas como que uma pessoa é salva? Pelas minhas obras. Entendeu? Então você vê que são bem fechados mesmo. A Cristã do Brasil ensina que a salvação é pelas obras? Sim. Uau! Mas a Bíblia mesmo já diz que não é pelas obras. Mas eles pegam naquela parte que foi Tiago que falou, né? Que a fé sem... obras. As obras é morta. A fé sem obras é morta. Mas é questão de... Existem bons ensinadores na Cristã do Brasil? Existem pessoas muito bem instruídas. Mas sem uma base bíblica também. Não, às vezes o que me surpreende... Eu conheci, deve ter conhecido também, pessoas que têm um conhecimento muito profundo, pessoas que não foram criadas na congregação. Eles vieram de outros lugares. A gente tem uma pessoa que chegou a ser reitor de faculdade, que conheceu diversas religiões até chegar na congregação. Então, eu presumo que ele tem um conhecimento muito profundo. Você conversa com ele e você percebe que tem uma profundidade no que ele está falando. E aí entra um questionamento, entra uma dúvida, eu falo, mas por que ele está aí? Por que ele não fala? Mas a gente vê que, pelo menos no cenário brasileiro, a crente é pobre. Hoje está mudando, claro, né? Mas o crente é pobre, tem que sofrer. O pobre é uma pessoa que não tem acesso à instrução, à escolaridade,
logo ele não é um questionador, logo... É mais fácil para se manobrar. Exato. Uma massa então, de eu sinto isso, que eu não cresci aprendendo a questionar. E quando você não questiona, não é ser um chato. Mas por quê? Mas por quê? Não, não é isso. É você entender. Por que você não atravessa a rua no farol vermelho? Porque você pode ser atropelado. Se você for atropelado, você vai se machucar ou morrer. Ah, entendi. Então, quando você não entende os porquês que deve... Porque você está falando de salvação. Você está falando de Deus, do Criador. Quando você não entende os porquês, você só segue porque sim... Isso torna tão vazio, você se enche de um vazio. É contraditório, mas você se enche de um vazio. Eles não te dão princípios. Não tem princípios. Então chega um momento que aquilo cai, aquilo enfraquece, e as pessoas da geração anterior a nós, os meus pais, os avós, é uma coisa assim, é igual acreditar no Lula. Eu acredito, ele é um bom presidente. Ele me ajudou, ele me deu um gás, ele me deu Bolsa Família. Nada do que você disser, comprovar, mostrar, justificar, vai tirar isso da cabeça dele. Então eu vejo isso na igreja, não só na minha, como em outras igrejas, quando as pessoas não entenderam o que é a graça, não entenderam o que é servir a Deus, não entenderam que não é ele que está certo, todos estão buscando servir. Aí é isso, não adianta você questionar, é perder tempo discutir com uma pessoa assim. É inaceitável. Há um tempo atrás a gente está conversando com pastores, com pastoras, entre outras igrejas. Tanto é que alguns anos atrás, para alguém sair da congregação, você não ouvia isso. Era muito raro alguém que saiu da congregação. Era uma coisa assim, você está saindo de uma sociedade, você está... Era desligado. Você é desligado. Eu não sou mais seu amigo, eu não vou falar mais com você. Exatamente. Eu tenho certeza que as pessoas que eu tenho contato no Brasil são meio assim comigo. Meus pais ainda são assim. Eu entendo isso. Mas eu falo, muitas pessoas saíram por questionamento, mudaram de igreja, não vamos falar só da congregação, mudaram de igreja por questionamentos, principalmente na pandemia, onde elas tiveram... Eu creio que Deus dá um start, você fala, mas espera aí, isso não está certo. E outras, eu vou me colocar nesse grupo, eu considero honrado e Deus fala assim, não quero mais você aqui, agora eu vou te mostrar aqui. Só que as pessoas nunca vão entender por que tirou daqui e colocou aqui. Eu nunca estudei a Bíblia, nós nunca questionamos ou tivemos interesse em estudar, em se aprofundar na Bíblia. A escola dominical, isso para nós é totalmente novo. Não, isso aí de estudar, de saber. Um conhecimento restringir o conhecimento. A gente usa João de Almeida? Não, João Ferreira de Almeida. É extremamente difícil a leitura. Caminhando pro final. Caminhando pro final. Pastor Matheus. Que horas são? 9h13. 9h13 pra gente que tá aqui. É isso aí. Tem alguma pergunta, Tiagão? Eu tenho. A gente falou com vários problemas, né? Da igreja, do mundo. Pastor, onde foi que nós erramos? Assim, porque tem tanto problema, né, atualmente. Onde foi Eu que a acho gente errou? que nós... Não digo que nós erramos. O futuro não é um caminho que está limpo, né? O futuro é uma mata que você está abrindo ela na foice. Desbravando. Então, não se culpe daquilo que você não fez por maldade. Às vezes, quando você está abrindo uma mata na foice, tem planta que você fala assim, rapaz, não era para cortar esse pé. A vida, se você se cobrar muito, você adoece. Ok? Mas eu fiz isso daqui, era para ter feito aquilo ali. Sabia que era para ter feito aquilo ali? Tinha certeza? Não. O que eu fiz por prudência, calculei riscos, me arrependo porque a história seguiu nessa direção, mas se tivesse seguido nessa outra, eu teria me prejudicado se eu não tivesse sido prudente? Teria. Então, eu não tenho que me culpar de algo que eu não tinha certeza. Eu tive que calcular riscos e fazer uma decisão. A vida é para pessoas que sabem fazer decisão de modo coerente, calculam riscos e dão passos mediante ao que no momento eles tinham de informação para seguir. Então, não se cobre tanto, porque senão você adoece e você não vive.
E a vida sempre vai dar oportunidades para quem caminha com equilíbrio, e Deus sempre vai recompensar quem teve boas intenções e agiu com pureza. Sempre. Deus, ele é especialista nisso daí. Então, aonde que nós erramos? Podemos ter errado em muitas coisas, acertamos também em muita coisa, a vida não é perfeita. Mas se você seguiu sua consciência, buscou direção em Deus e fez o que no seu coração, você entendeu o que era para ter sido feito, se deu mal ou se deu ruim, mas você foi fiel à sua consciência. Então acertamos também muita coisa. Podemos ter errado? Talvez, mas errar é o natural. A vida, ela não é uma estrada reta, ela é uma estrada cheia de curvas com altos e baixos. Que Deus ajude a gente a chegar no destino. Se a gente chegar no destino, valeu. A gente sempre termina com cada um fazendo uma pergunta, mas hoje a gente vai mudar aqui a dinâmica. Se uma pessoa fosse pesquisar no Google, como o pastor falou, em 2200, e a sua vida fosse até os 1150, assim como sugerido pelo pastor... Já morri, então. Eu queria... Conheceu Jesus. Morri antes de nascer. Assim, qual seria a frase que o pastor deixaria para marcar uma geração? Assim como a gente tem referência de Charles Spurgeon. Eu vou te ser muito sincero. Eu acho que quem se preocupa muito em deixar um legado não vive. Eu estou buscando viver. Eu quero criar os meus filhos no temor do Senhor, viver a minha vida inteira muito feliz com a Mara. E o legado? O que ficar tá bom. Eu quero viver. Gente que normalmente se importa muito com a biografia não termina bem. Eu não estou preocupado com ela. Eu estou preocupado em viver. Viver, cumprir a minha primeira missão, que é cuidar da minha família e contribuir com aquilo que Deus me permitiu contribuir no reino dele. O que vai ficar de legado ou não? Não importa. No futuro vai ter pessoas que vão inspirar melhor do que eu, que vão estar vivendo e construindo um ministério lá. Eu quero viver o que Deus tem para eu agora. Eu acho que todo mundo que deixou um legado viveu para não deixá-lo. Eu ia falar sobre isso agora. A vaidade de querer deixar um legado faz com que a pessoa não viva. E a vida é só hoje. Porque as referências que a gente tem hoje, eu acho que as pessoas não falam assim, eu vou deixar como uma marca registrada. Não, só aconteceu. Aconteceu. Ela focou em viver. Então eu tô focado em viver. Eu perdi esse vídeo. Tinha um vídeo de um meme, cara, de um cara decolando num voo, filmando assim a janela. Você viu esse vídeo ou não? Mas que o áudio era mais ou menos assim: eu tô nem aí pra deixar um legado, eu quero viver. Desprendido de tudo. Porque o cara que quer deixar um legado, esse cara não vive, esse cara vive pros outros. Ele quer ser um personagem, uma história bem contada. Personagem o tempo todo. Eu não quero ser o personagem da história bem contada. Eu quero ser o cara que viveu feliz. Ok? Eu não quero ser um cara que viveu para agradar pessoas, mas que ele mesmo não foi feliz só para ter sido um bom rótulo que as pessoas viram. Eu quero viver feliz. Eu já percebi que as crianças vão crescer muito rápido. E daqui a pouco eles casam e seguem a vida deles. Eu quero viver com eles, ser feliz com eles. Tomara que fique um bom legado. Eu vou ficar feliz se tiver ficado, mas não vou viver para ele. Eu vou viver para ser feliz, para cumprir o que de algum modo Deus tem como propósito para minha geração e viver feliz com a minha família, porque eu acho que o valor da vida está aí nisso daí mesmo. O legado é uma coisa que, se alguém encontrou, legal. Se não encontrou, mas se você foi feliz, bacana. Tá tudo bem. Lembra o filme do Cavalo de Troia? Qual que foi o nome daquele filme? Acho que é Cavalo de Troia mesmo. É Cavalo de Troia mesmo. Tem uma cena do Aquiles, que é o personagem principal. Ele está morando numa vila antes dele sair para a guerra. E aí ele vai procurar uma espécie de avidente da vila. E ele tá perguntando para a vidente o seguinte: é para mim ir para a guerra ou não? E aí a vidente olha para ele e fala assim: você tem dois caminhos. O primeiro caminho é você não ir para a guerra. Ficar aqui. Você vai envelhecer, vai encontrar-se com o amor da sua vida, vai casar, terá filhos, viverá feliz até o final da sua vida, em idade bem avançada. Ninguém nunca vai saber quem foi Aquiles. Mas você vai ter sido feliz e vivido ao lado de uma mulher e construído uma família. A segunda opção é você ir para a guerra. Você não irá voltar.
Você nunca vai se casar, nunca vai ter filhos, nunca vai ter vivido um amor verdadeiro, nunca vai ter sido uma pessoa feliz. Mas você vai ter se tornado um personagem da história. E a história saberá quem foi Aquiles. Ele escolheu ter ido para a guerra. O poder de decisão estava na mão dele. Eu não tenho a vaidade de me tornar alguém imortal. Eu quero ser alguém que viveu simplesmente feliz. Então, o que alguém vai achar no Google? Talvez não ache nada no Google, mas tá bom. O que importou foi viver. Vai falar, Mateus, esposo, pai, Pai do Benjamin, filho, do Luigi. no final. Viveu. Já tá bom, né? Viveu feliz. A vida é isso daqui. É isso aí, se fosse para deixar um recado, seria viva. Viva, exatamente. Viva. Esse dom, pastor, acabando mesmo, agora Não, é verdade. Geralmente quando a gente fala, tá acabando... Tem mais meia hora. É o comandante que fala assim, estamos iniciando o pouso, falta 30 minutos. A gente tá só levando. Esse dom de ensino, né, que a gente consegue enxergar que Deus te deu, que as suas pregações, os seus ensinos nos seminários e tudo mais. Você pensa em abrir um curso de teologia? Eu não sei. Meu temperamento é o fleumático. O fleumático, ele demora para fazer decisões, cara. Ele erra menos, mas também ele arrisca menos. Ele pensa muito, ele perde o tempo em muita coisa que era para ter sido feito. Ele perde o time de muita coisa. Mas normalmente ele tem como tendência aquilo que dão a ele para fazer, ele consegue fazer bem feito. Ele às vezes é mais analítico. E eu sou um fleumático implosivo. Então não explodo, eu implodo. Eu dou poucas respostas, tento racionalizar mais. Perco o time em muita coisa. Mas também me precipito em menos, talvez. São vantagens e desvantagens de cada temperamento, né? Bastante gente de vez em quando fala assim, pô, você tem que ter um curso e tal, aquele negócio. Eu acho que é melhor eu não ter um curso, as pessoas desejar que eu tivesse, do que eu ter e ninguém querer fazer. Então ainda não tem, quem sabe um dia. Mas na verdade é só pegar um livro dele, compilar e fazer um curso. Eu gosto de escrever, eu gosto de escrever. Eu acho que talvez o que eu mais vou deixar registrado vai ser livros. Eu gosto de escrever. Foram 6 já, né? E tem 3 agora. Eu vou continuando a escrever. Mas é um bom. A gente fala, quando eu vejo o pastor apresentando os livros, a gente fala que é uma boa cópia, porque dá vontade de comprar os livros, mesmo já tendo comprado. Que bom. A apresentação dos livros é direta, objetiva, mas de forma extremamente convincente. Que bom. Então, segue, é um bom copywriter. Eu acho que Deus me deu isso como graça. A ideia de comunicar e saber convencer a pessoa. Objeção não existe. Tem um conhecido. O mesmo livro eu tenho 3. Toda vez falando, eu vou comprar, gente. Tem um conhecido no prédio que eu resido hoje em São José dos Campos. Ele é católico. Ele leu Lidere a Sua Vida, que é o meu livro mais recente, pediu para tomar um café comigo, foi trocar ideia. Eu conheci ele num dia que ele estava descendo o elevador e eu também estava descendo. Tinham 1 ou 2 corretores de imóveis e a leitura que eu fiz no cenário ali é que ele queria alugar um imóvel, um apartamento naquele prédio, e estava com 2 corretores que estavam levando ele para conhecer. É a leitura que eu fiz do cenário. E aí, no elevador, descendo, surgiu o assunto do prédio. Eu olhei para ele e falei o seguinte: você vai gostar daqui. Isso aqui é um lugar maravilhoso. É uma rua muito bonita, uma rua urbanizada. Tem um hospital de frente. E teve ano passado, ou final do ano retrasado, acho que foi final do ano retrasado, teve uma pessoa que passou mal, estava tendo um AVC, desceu, estava indo para atravessar a rua para ir para o hospital. Ele percebeu que ele estava num quadro complicado na saúde dele naquele momento. E ele caiu desmaiado na entrada do prédio. Pegaram, atravessaram a rua, levaram ele para o hospital. Ele está vivo. Se ele tivesse morado no local a 10 minutos do hospital, talvez não teria ficado vivo. E eu lembro que eu falei alguma coisa disso. Eu falei, cara, você vai gostar aqui. Aqui é um lugar maravilhoso, tranquilo. Você está perto do hospital, qualquer urgência está aqui do lado. Eu sei que eu teci para ele um comentário ali de 2, 3 minutos, na ideia de fazendo votos, que ele optasse por morar ali, que era um bom lugar. E segui meu caminho. Algum tempo depois eu encontrei ele de novo no elevador, na garagem ali. Nossa vaga é próxima. E dei um Lidere a Sua Vida de presente para ele. Ele falou assim, cara, eu queria tomar um café com você no outro dia. Aí tomamos o café.
Aí ele falou o seguinte, ele falou assim, cara, você ganhou o meu coração naquele dia do elevador. Eu falei assim, que legal. Aí ele falou, eu falei assim, foi ali que você alugou o apartamento? Ele falou assim, não, eu sou dono de um apartamento, eu moro aqui há mais tempo que você. Ele falou assim, mas eu estava querendo vender o apartamento. Ele falou assim, mas você falou tão bem para mim da área do apartamento e do prédio que eu desisti. Alguém ali não gostou. Eu lembrei de uma história que eu acho que é do Rui Barbosa, antigamente. Que o Rui Barbosa. O cara chegou para ele e falou o seguinte: cara, eu quero vender um sítio. A forma como ele escreveu. Escreva para mim. Crie para mim um texto. Ele criou um poema pro sítio. Sobre o sítio para vender. E aí parece o cara no outro dia viu o texto. O cara nem sabia que ele morava nesse sítio. Ele queria vender o sítio dele para comprar um outro. Aí ele viu o anúncio de um sítio. Ele disse, cara, esse sítio aqui é tudo que eu preciso. Quando ele foi ver, era o sítio dele. Não, é verdade, boa. Então, talvez eu sei vender bem o livro e aí dá essa ideia de comprar 2, 3 vezes. Amanhã eu vou fazer a propaganda à noite de novo. Lembra da gente, quando começar, eu vou sair. Depois eu volto. Eu vou acabar comprando de novo isso daí. Outro dia minha filha entrou no escritório e falou assim, pai, você tem 3 livros desses? Eu falei, um é pra você. Vai. Eu comprei pra você. Então, mas é isso aí, galera. Mais um podcast, mais um episódio. Espero que Deus tenha abençoado sua vida através do que a gente conversou aqui. Eu quero agradecer o pastor. Muito obrigado, pastor, por estar tomando esse tempo. A gente sabe o quanto foi corrido. Desde a saída do Brasil até aqui, não teve nenhum tempo de respirar direito. Mas uma honra, prazer estar. O Iguinho que foi tirar ele da cama também. Foi tirar, meu Deus do céu. O pessoal que está contextualizando, eu viajei a madrugada toda de Guarulhos para Dallas, pousei 6h30 em Fort Worth. E no aeroporto de Dallas, peguei o carro, vim para cá, cheguei, já dei aula, foram 4 horas de aula. Aí fomos almoçar, eu tava bem cansado, descansei às 2 horas e voltamos pro podcast. Já, assim, pauleira total. Esse bobear daqui a pouco ainda põe no Walmart. Aproveitar. E eu lá, né? Vamos, pastor, tem um podcast. Pastor. Não, mas que honra estar aqui. Isso aqui é uma grande valia para nós, esse projeto novo que nasceu há pouco tempo atrás, iniciou aí com o Douglas e o nosso objetivo é apenas entregar a palavra para o máximo de pessoas, atingir o máximo de pessoas possível com esse tema. Eu gostaria de fechar a conversa com isso. A gente falou muito sobre a questão de desafios de igreja de imigrantes e não pensar na segunda geração. A nossa geração está enfrentando uma mudança muito grande, ok? O Brasil, por exemplo, hoje está lidando com um cenário de muitos pais que às vezes cresceram numa igreja, uma denominação mais tradicional, mas saíram daquela denominação e foram para uma outra denominação, não porque ela gosta do estilo de culto daquela denominação, mas às vezes porque aquela denominação tem uma melhor igreja para crianças. Sim. Tem uma melhor igreja para jovens. E ele está numa estrutura de denominação que não se importa muito com jovens e com crianças. Não que não tenha atividades, mas que não está entendendo a linguagem, a geração e como ganhar os jovens dessa geração. O Brasil está enfrentando muito isso, de pessoas que estão migrando para outras denominações para pensar na família, nos filhos, no futuro. Então eu acho que hoje a gente está lidando com tudo isso. É a ideia de a gente precisa construir uma igreja não só para a gente precisa construir uma igreja que os nossos filhos sintam que também é a igreja deles e queiram construir toda a trajetória ali. Então acho que passa por isso, de ver o que a gente pode fazer para a gente enxergar o futuro e pavimentar um caminho para ele, para que o futuro seja mais leve, mais agradável, a gente não mais funcional. As próximas gerações. Não podemos perder e principalmente temos que ganhar. Focar eles. Focar neles. E Deus vai nos ajudar, eu creio nisso. É isso aí, galera. Até mais, até a próxima. Valeu, um abraço.